começando mais um Sociedade em Ação. É quinta-feira e hoje nós vamos conversar sobre o município de Alvorada, que poucos conhecem. E eu recebo nos estúdios da Vale TV Simone Steffen, que tem muito entusiasmo em promover esta cidade. Oi, Simone, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. Boa tarde, é um prazer estar aqui de volta. Nós falamos, né, que voltaríamos com novidades. Não é tão novidade assim falar de Alvorada, porque na mídia, volta e meia, as pessoas ouvem falar de Alvorada. E o mais interessante, a pergunta é, por que Alvorada? É o que a gente quer saber, né? Porque tu falou, a mídia, ela tem um papel muito forte, né? Em levar para bem ou para o mal o nome de alguém, né? De alguma cidade, de algum evento, né? As pessoas que falam que a mídia ou te levanta ou te destrói, né? E nós temos, O pela poder. mídia, né? Esse problema que às vezes não é algo filtrado por quem está levando a notícia e muitas vezes é algo que a pessoa nem sabe, mas está repassando talvez de uma forma negativa. E é o que a gente sabe de Alvorada, mas eu sei que tu sabe muito de Alvorada, uma coisa que a gente não sabe. E aí vem o questionamento, né? Nós somos aqui de Novo Hamburgo, né? Temos as cidades da região aqui da nossa abrangência, né? São Leopoldo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga. Mas por que Alvorada? Então, essa é a pergunta que nos últimos anos eu escuto muito, assim, quando eu falo do sentimento que eu tenho com relação ao que as pessoas vivem, né, os que habitam no município. E quando se fala em Alvorada, a expressão das pessoas é... mas assim, eu pergunto, você já esteve em Alvorada? Não. Eu digo, como você sabe? Por que você teve essa reação? É porque é o que a gente vê na mídia. E recentemente, fazendo uma pesquisa para fazer um trabalho da faculdade, eu encontrei um artigo que é Identidades Fragmentadas. É uma dissertação de mestrado de uma professora de Alvorada. E ela traz todos os relatos assim que ela foi construindo junto dos alunos, falando da questão do município. E aí trouxe muito fortemente essa questão do papel da mídia. Porque a mídia é quem faz esse movimento. Né? Então, assim, não que não aconteçam, né? Não que inventou matérias para serem propagadas, mas porque sempre que é propagado algo com relação à Alvorada, é só as coisas que não agregam. Porque as coisas boas não aparecem na vitrine. Tá? Então, assim, a contrapartida está no desequilíbrio, porque o que acontece lá acontece aqui em Novo Hamburgo. Tem inclusive o relato que a gente vai ouvir numa das participações que o Fernando Marco deu o depoimento dele de quem está vivendo o município, né? E ele traz muito disso. Sim, tem coisas ruins, mas cadê as coisas boas? Então, assim, eu sempre digo que o antídoto do veneno da cobra é extraído do próprio veneno. Então, se foi a mídia quem fez esse papel de estar criando esse rótulo, né, sem mostrar o outro lado das questões muito bacanas e o potencial que o município tem, o que é as pessoas que vivem no município. Aí, além desse trabalho da professora, que ela trouxe muito essa questão da mídia, eu acessei as redes sociais de algumas pessoas que eu conheço que moram em Alvorada. E aí, não é Alvorada, Nova Alvorada. Então, assim, os próprios, né, criaram um novo nome para a cidade, né, devido a esse preconceito, assim, né? Assim como saber relato dos jovens para conseguir um emprego, ter que mentir que mora em outra cidade, porque senão existe todo um preconceito. Né? Então, assim, qual é o objetivo aqui? É agora, sim, começar a mostrar, né, usar do veículo, da oportunidade que se tem, quem é Alvorada? Então, o meu interesse é pura e simplesmente esse, que as pessoas realmente conheçam Alvorada. Então, assim, nós podemos aproveitar nesse momento, dando a oportunidade, de assistir uma matéria do Dr. Aguiar. O relato dele de como tem sido o movimento que eles fizeram
com a proposta de trabalho deles desde 2009, quem vive o município desde 2009. Podemos assistir? Podemos, então, vamos acompanhar essa reportagem, né? A gente já tinha falado que íamos voltar com novidades para essa temporada do Sociedade, agora nós estamos, de fato, lá na ponta, trazendo relatos reais e hoje do município de Alvorada. Acompanhe. Meu nome é Eduardo de Aguiar, tá? A minha origem é de contador, eu sou contador desde o final da década de 80. Comecei minha trajetória na advocacia em 2008, tá? Final de 2008, início de 2009. A gente já tinha um projeto previdenciário em Porto Alegre um pouco antes disso, com alguns parceiros, eu trabalhando ainda em estágio contábil, dentro do meu escritório de contabilidade, mas fazendo um estágio na área de advocacia. Tinha a minha credencial provisória. E nós trabalhávamos no centro de Porto Alegre, né? Temos a nossa unidade lá até hoje, mas nós fomos trazidos para a cidade de Alvorada, tendo em vista a quantidade de pessoas que nos procuravam lá. E a gente achava longe, né? Pô, o pessoal não tem advogados lá, viemos para cá. E estamos estabelecidos aqui desde 2009. Tá? E muito satisfeitos, sempre foi a nossa unidade mais rentável. Então a gente tem uma realidade aqui, nós temos vilas muito carentes, mas nós temos áreas como essa área central aqui, o próprio Algarve que tu citaste, o Porto Verde. Esse bairro aqui é o chamado bairro Bela Vista, né? Que nós estamos no cantinho do centro aqui, até ali o Big é uma área bem boa, que tem uma boa... A gente não, quando eu falei em baixa renda, não foi essa área. Eu trabalhei a ideia, porque o nosso cliente ele é um cliente mais de áreas remotas, periféricas da cidade, nas mesmas características de Novo Hamburgo. Imagina assim, o Fundão do Canudos lá, entendeu? Ou em São Leopoldo, o Fundão da Campina. Sim. É a realidade. Canoas, fundo da Rio Branco, fundo da Fátima. Esse é o público que o senhor está atendendo aqui? É o público que a gente atende de modo geral aqui. Sim. Até o nosso público mais nobre, ele ainda não chegou em Alvorada. Talvez porque a população seja mais jovem, seja porque o pessoal de aposentadoria aqui não tem tantas indústrias, né? Como tu disse, está crescendo. Se tu for ali pro lado essa nossa avenida aqui, ela sai na 118. Lá próximo a 118 é o centro industrial deles, daqui da cidade. E tu repara um belo de um crescimento também nos últimos 3, 4 anos. Tá ficando bonito, né? Tá ampliando. Bonito não dá para chamar, a indústria não é muito bonita, mas... Mas eu me refiro no bonito, naquilo que representa para o ser humano. Sim, e para a população, né? Porque o pessoal fica mais próximo, né? Eu não sei qual é a relação, mas eu sempre conhecia a cidade de Alvorada antes de vir para cá com aquele tom pejorativo de cidade de dormitório. Eu acho que ainda tem essa característica, mas ela está começando a mudar. Se tu passear aqui por essas 4, 5 paradas aqui centrais da cidade, tu vai ver que tem uma área de serviço muito grande já aqui desenvolvida. A Alvorada, quando a gente veio para cá em 2009, mudou a vida do nosso escritório, entendeu? A minha sócia, inclusive, brinca muito, né? Porque ela adora o Rio de Janeiro. Para ela, o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e a segunda cidade maravilhosa é a Alvorada. Por causa de todo o resultado que a gente teve com a cidade, entendeu? E vocês viram esse relato, né, do familiar do Dr. Eduardo, que depois do Rio de Janeiro, Alvorada é a melhor cidade para se viver. Uma Alvorada que é a que a gente estava comentando antes, né? Nós conhecemos pela mídia, eles estão lá, de fato, no dia a dia da cidade, né? Tem belezas em Alvorada, tem oportunidade em Alvorada, que é uma cidade que se encontra hoje obscura por causa desse trabalho da mídia aqui. A gente tem que falar de coisa boa, né? E Alvorada é uma cidade que a gente escuta pouco as coisas boas, e esse é o nosso trabalho aqui hoje, de falar de Alvorada, né? Te levar a conhecer a cidade de Alvorada, o município de Alvorada. Simone já foi para o Rio? Não. Mas já foi para Alvorada. Mas já fui para Alvorada. E o Rio de Janeiro, o que se ouve, né? Inclusive, das personalidades vir conhecer o Rio, e onde eles vão?
nas comunidades? Na Rocinha, eu quando fui ao Rio de Janeiro, fui conhecer a favela da Rocinha, né? E Rio de Janeiro, olha como é, né? Também é uma cidade que tem o seu relato de ser perigosa, né? Ai, o complexo, a favela é muito perigoso, você não pode entrar. Mas espera aí, o Rio de Janeiro tem uma das paisagens, né? Uma das mais belas do mundo, né? Dos mais pontos turísticos mais conhecidos do mundo. Então tem essa distinção de pode ser perigosa, podem acontecer as coisas, mas nós temos uma das 8ª maravilhas do mundo, né? Então, olha como é diferente aqui a Alvorada, né? Que nós temos diversas maravilhas, mas que são deixadas para escanteio por causa dessa propagação dessas... Sabe, Jordana, eu nem me refiro assim a questão da beleza, mas assim, você entrar nas favelas do Rio de Janeiro, de fato é um desafio. Você entrar e sair de Alvorada não é um desafio. Eu vou em Alvorada, eu volto, não me acontece absolutamente nada. Nós temos o relato do Fernando Marco. Vamos assistir o Fernando Marco? Vamos assistir. O Fernando, que já esteve comigo em outra oportunidade, falou de Alvorada, de um projeto de música muito legal que eles têm na cidade. Ele que é advogado e professor, e também tem esse relato para vocês a partir de agora. Em 2017, quando eu iniciei uma trajetória aqui como professor, né? E isso também é curioso, porque eu tenho uma primeira formação, que eu sou bacharel em Direito, né? Sou advogado e ainda atuo quando dá tempo, mas como é muito corrido a vida de professor, as minhas atuações é mais no direito de família mesmo e são bem eventuais, assim. O meu trabalho mesmo agora está sendo especificamente, exclusivamente na área do magistério, né? Já que depois da formação em Direito eu tenho mais uma formação, sou formado em Pedagogia, né? Atualmente sou acadêmico do curso de História da Universidade Federal de Pelotas e desde que eu comecei a estudar mesmo e que eu vi que o caminho da gente tem que ser educação, eu não parei mais de estudar. Então tenho 4 pós-graduações, tenho essa terceira graduação aí que eu estou iniciando agora, né? na área da História. E em relação ao Alvorada, o que eu tenho para falar assim, é que é uma cidade que me surpreendeu muito, né? Principalmente por conta da hospitalidade, da maneira que as pessoas recebem, né, quem vem de fora. E em função da minha atuação como professor, eu vi que a figura do professor aqui em Alvorada é uma figura respeitada, sabe? Então a maneira que as crianças te tratam é uma maneira respeitosa e a maneira que as famílias te tratam, que a sociedade te trata, tu é professor, sabe? Então é uma deferência, é uma maneira que existe aqui que eu não vejo tanto em outras cidades, sabe? Até porque a profissão de professor mesmo, ela tem sido muito desacreditada nos últimos tempos, né? Seja em virtude dos baixos salários, as dificuldades que a gente tem, seja em virtude da própria pretensão que algumas famílias têm em dizer o que o professor precisa fazer dentro de sala de aula, né? E eu sempre falo que quem conhece sala de aula é o professor. Então tem aquele político, ainda mais em época de eleição agora, que aparece dando discurso, não, porque a nossa prioridade é a educação. Meu amigo, se tu não entrou numa sala de aula, tu não tem cacife, tu não tem competência e tu não tem conhecimento para falar sobre sala de aula. Só quem passa o sufoco de enfrentar uma turma de 25 alunos, às vezes num espaço pequeno, né? Muitas vezes, não é o caso aqui de Alvorada, mas muitas vezes enfrentando até os próprios problemas da comunidade, do entorno da escola, né? Problemas como tráfico de drogas, problemas, às vezes briga até entre os pais, entre as famílias, isso acontece muito. Mas você disse que não é o caso aqui em Alvorada? Não é o caso aqui em Alvorada, porque casualmente as 3 escolas que eu trabalhei, eu iniciei aqui trabalhando na Aparício Borges, na escola Aparício Borges. Depois eu trabalhei 4 anos durante, peguei até um período da pandemia na escola Vila Grã. E aí, o ano passado, eu recebi um convite do professor José Ramos, que é coordenador de um projeto de música na escola Podalírio. Então esse é um projeto que ele foi apresentado para a SMED, foi aprovado pela SMED, né, pela secretária de Educação. E aí esse projeto ele abrange 5 escolas e a sede desse projeto é na escola Podalírio Inácio de Barcelos.
E esse professor, o professor José, ele já tinha um projeto de uma banda, que era a Banda Jovens Talentos. Então ele começou a reunir os professores da rede, que trabalham com música. Então ele conseguiu 5 professores, dentre eles me chamou também, né? E quando ele me chamou ano passado, eu pensei, puxa vida, mas eu estou tão confortável aqui no Villagrã, né? Eu tenho um carinho por essa comunidade aqui do bairro do Maringá, né? Que é o bairro onde está sediada a Escola Villagrã. E esse carinho continua até hoje, porque eventualmente a gente encontra pais dos alunos. Eu tenho alunos ainda que têm meu WhatsApp que me mandam, e aí, professor, como é que tá, né? Então, eu pensei, será que vale a pena esse risco, sabe? Sair de uma escola que eu tenho um vínculo muito grande, um amor, um carinho muito grande pela comunidade. Eu tenho um vínculo e um trabalho já, né, em curso com as crianças, que as crianças estão adorando o trabalho, que trabalhar com música é a melhor coisa do mundo, né? Mas quando eu cheguei, Simone, na Escola Podalírio e vi o trabalho da Jovens Talentos, eu me encantei, sabe? Eu me apaixonei pelo trabalho deles. Então, são vários adolescentes, né? Crianças e adolescentes, então eles tocam escaleta, tocam lira, tocam percussão, né? Tem uns que já tocam teclado, né? E aí eu saí com muita dor da Escola Villagrã e então mudei minha lotação para a Escola Podalírio, né? E lá eu comecei a trabalhar. E já comecei a trabalhar com alguns alunos que já estavam em outras turmas, né? E ali eu sou professor de violão e de ukulele. Então dou aula de violão e de ukulele. O ukulele é um instrumento de 4 cordas, que agora está muito em voga, as pessoas estão gostando muito do instrumento, e eu me encantei com o instrumento porque é muito prático, é um instrumento pequeno, que dá para levar para qualquer lugar, né? É um instrumento, ele é pequeno, ele é fácil de tocar, e para a mãozinha da criança, que ainda está em desenvolvimento, o violão às vezes ele é grande para a mão da criança. O ukulele é um instrumento mais fácil para aprender a tocar. E foi isso que aconteceu. E ali na Escola Podalírio eu já comecei a dar aula de ukulele, então eu tenho turmas de ukulele, eu tenho turmas de violão, né? E aí eu comecei a catar alguns alunos de outros professores, né? Comecei a pegar esses alunos e a gente formou uma banda paralela à Banda Jovens Talentos. Eu tenho uma banda que inclusive já tem uma apresentação programada para a Escola Érico Veríssimo no dia 23 de outubro. Né? Essa banda é uma banda que eu estou coordenando e que nós já temos um repertório de 12 músicas que a gente já tem ensaiado, Então são essas oportunidades que a cidade me ofereceu, o carinho, o respeito, né? Alvorada é uma cidade que eu vou ser sincero contigo, Simone, eu atualmente moro em Porto Alegre e também tenho residência em Novo Hamburgo, né? E eu vou ser sincero contigo, eu me sinto mais seguro em Alvorada do que em Porto Alegre e em Novo Hamburgo, né? Eu morei no bairro Ideal, perto da Vale TV, ali a gente teve episódios, por exemplo, de botijão de gás furtado, teve episódios ali por perto que teve crime, que teve, né, vários incidentes, furto de veículo, né? Porto Alegre é uma cidade que eu também trabalho numa escola, que é uma escola de periferia, né? Que também é uma escola ali que tem alguns problemas, né, no entorno. Agora aqui em Alvorada, a gente entra aqui em Alvorada, é uma cidade que, além da hospitalidade, ela tem uma dinâmica, sabe? Que é uma cidade que me surpreendeu muito, sabe? Uma cidade que o cara que é empreendedor, né? O camarada aquele que é empreendedor, eu quero montar uma pequena empresa, uma média empresa. Pode ter certeza que aqui em Alvorada vai ter um espaço com gente muito responsável, muito trabalhadora, muito ordeira, muito pacífica, né? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que eu ouvi de um morador de Alvorada. Tá? Eu não sei se eu tenho essa liberdade de falar, mas eu vou falar porque eu achei essa frase fantástica. Ele chegou para mim e disse assim, ela foi uma moça, uma senhora. Ela chegou e disse para mim o seguinte, Fernando, Alvorada é uma cidade que não tem desigualdade social. Eu digo, por quê? Porque lá todo mundo é pobre. É o motorista de Uber, é o dono de mercadinho, é o professor, entendeu? Ela não quer dizer que era pobre, que tinha uma baixa renda, mas é todo mundo no mesmo nível, é a classe média, entendeu? Não tem aquela coisa assim, que tem aquela pessoa milionária, tu entende? Então é uma cidade que se eu fosse usar uma palavra para definir, para descrever Alvorada, é uma cidade com muita igualdade, sabe? É uma cidade que a gente não vê episódios de preconceito, né? Enfim. E aí, tem gente que fala em criminalidade tem tudo que é lugar, né? Sabe que eu trabalhei na Secretaria de Habitação em Novo Hamburgo, né? Eu conheço vários lugares lá em Novo Hamburgo que tem problemas, né? Que são de periferia, mas nós temos problemas em Novo Hamburgo também no centro, entendeu? Então a gente tem problemas em todos os estratos da sociedade, não importa o poder aquisitivo, né?
E Alvorada é uma cidade que eu me sinto muito seguro, muito tranquilo. Né? O que eu tenho para falar, o meu depoimento sobre Alvorada é esse. Numa outra oportunidade, Simone, eu quero mostrar uma música que eu fiz para Alvorada, né? Que eu fiz uma composição para Alvorada, inclusive a gente teve a oportunidade de tocar agora no dia 7 de setembro. Né? Eu acho que o pessoal gostou muito porque cantaram o refrão. Né? Tinha aquele lugar ali, o setor das autoridades, que estava o prefeito, estava os secretários. Teve muita gente ali que estava cantando junto, o pessoal gostou muito da música. Né? Então é a minha maneira de retribuir o tanto que essa cidade me proporcionou. Principalmente o carinho, o respeito das crianças, dos adolescentes, sabe? A maneira como eles me trataram desde que eu cheguei aqui. E o carinho, o abraço dos pais, da comunidade aqui de Alvorada. É só, a minha palavra sempre é gratidão e agradecimento a essa cidade tão querida, tão linda, que é o município de Alvorada. Mais um relato muito especial e muito importante da segurança e do acolhimento de Alvorada. Simone, tu já foste a Alvorada? Foi assaltada em Alvorada? O que a gente escuta é cuidado em Alvorada. É perigosa a cidade. Ah, é como se fosse a cidade mais perigosa do estado. Não é. Para começar por aí, né? É, porque você me fez a pergunta, já foi assaltado em Alvorada? Em Alvorada não, mas no centro de Novo Hamburgo já. Entraram no carro comigo, no centro de Novo Hamburgo. Então, assim, não quer dizer que não aconteça nada em Alvorada, acontece em todos os municípios, é o que o Fernando relatou, assim, né? Mas ele se sente tão à vontade, tão tranquilo lá, né? E, assim, a diferença de um Rio de Janeiro, né? Onde, de fato, ali a familiar do Dr. Aguiar mencionou, assim, né? Rio de Janeiro e Alvorada, porque pelo potencial que o município tem de investimentos, porque, assim, como existe todo esse rótulo, né, tem muitos serviços que ainda não são ofertados em Alvorada. Por quê? Porque as pessoas têm esse, poderíamos dizer até, preconceito, né? Sendo que lá tem um mar de oportunidades. E tem locais ali num crescimento, numa evolução muito bacana. Assim. Tem um supermercado, é Max Center o nome do supermercado, ele é inclusive um centro comercial. Eu entrei dentro daquele mercado, eu fui fazer compras lá, me deu uma pontinha de inveja. Você tem que ver o que é a organização, e assim, ó, lindo, lindo. Ele põe no bolso o Bourbon, para você ter ideia. E ele está onde? Em Alvorada, por ver, né, assim, o quão importante é a oportunidade que se tem de fazer negócios no município. Então, esse crescimento está muito legal, assim. Eu sou apaixonada pelo município, o Fernando relata isso muito bem. O carisma das pessoas é que não existe, de fato, essa desigualdade, essa relação de interesses, porque tu tem mais, ou, sabe? As pessoas, é diferente, porque eles, de fato, se enxergam num mesmo patamar. Então, o diálogo, a fluidez, tem muitas crianças, os jovens, e, ao mesmo tempo, a alegria deles é um clima diferente. Eu não sei até onde nós vamos dentro desse processo todo, assim, de um apanhamento das informações, do quanto a gente vai conseguir adentrar no contexto do que nós podemos trazer e mostrar para as pessoas relatos, as coisas bacanas que o município já tem, né? E o que for acontecendo daqui para frente. Mas eu gostaria muito de estar, na medida do possível, propagando essas informações, sim, para que as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de visitar, ou que a gente possa ser esse porta-voz. Né? Pegando o gancho, tem aquela outra matéria ali, né, do Dr. Aguiar, onde ele, por utilizar dos serviços da Blend aqui, disse, por que não em Alvorada? As pessoas também precisam. Podemos ver? Podemos, claro. Durante agora esse período de pandemia, né, a gente trabalhou saneamento, o escritório como um todo, né, trabalhou saneamento de uma série de custos, uma série de despesas, né, e a gente já trabalha há alguns anos, o nosso serviço é prestado, nosso serviço jurídico em Novo Hamburgo é prestado dentro da Blend, né, e a gente conheceu o projeto Cowork, a ideia de compartilhamento, né, e aí, em parceria com o Carlos, resolvemos fazer esse investimento aqui, em Alvorada, transformando o que até 2 anos atrás era a nossa unidade do nosso escritório, né,
num espaço de coworking. Hoje ele é compartilhado por advogados, por psicólogas, empresas da área de serviço. Quarta-feira teve uma moça aqui de uma rede de cosméticos fazendo elas fazem reuniões periódicas aqui, eu acho que a cada mês, se não estou enganado. Então a gente criou esse espaço. Esse espaço hoje ele é o único em Alvorada, tá? Nós não temos outro coworking em Alvorada. Tem coworking em Alvorada, assim como tem em Novo Hamburgo, e é da mesma rede que teve a sua primeira sede em Novo Hamburgo e que está agora, a partir do Dr. Eduardo também, né, de diversas outras pessoas engajadas em Alvorada, vendo esse potencial em Alvorada, e tem coworking em Alvorada. Tem outras cidades da nossa região que não tem coworking, né? São poucas que já aderiram a esse modelo, né, de trabalho, de negócios, e que é muito importante. Simone, em Alvorada, tu vê as pessoas, então, orgulhosas de dizer, eu sou de Alvorada? Ainda não, mas esse é meu sonho, esse é meu objetivo. É as pessoas terem esse prazer de encher a boca e dizer, eu sou de Alvorada. É muita pretensão da minha parte, né? Não. Mas é meu maior sonho. Não, eu acho que a meu gente maior consegue. Eu acho que tu tem toda a vocação Meu pra maior fazer sonho é isso. as pessoas virem de fora para conhecer Alvorada. E deixando claro que não é nada político, né, Simone? É por Nem um pouco. amor à Alvorada, Nem um né? pouco. Não faço questão também. Eu vejo, sim, que tem algumas questões que envolvem o município, né? Porque, afinal de contas, eles são os gestores, né? E que promovem, e precisam promover muito das questões. Então, não vamos deixar de ouvi-los, né? Mas as pautas não têm esse cunho político e, de forma alguma, se tem uma coisa que eu posso afirmar, é esse envolvimento, não. É essa participação no quesito de, né, de querer se promover a partir das suas ações, e, enfim, não é essa a proposta. É o que a comunidade, o que os empresários fazem pelo município. Isso é o que nos interessa. Então a gente pode esperar mais matérias de Alvorada, alguma novidade envolvendo Vale TV, Alvorada? Volta e meia eu vou estar aqui de volta, trazendo mais informações, mais coisas muito bacanas. E tem algumas pautas já que estão se organizando para que a gente possa estar gravando e trazendo para vocês. Tudo engatilhado. Sim, muito obrigada por estar aqui, mas para além disso, por trazer esse olhar para nós, de calma aí, vamos olhar vamos olhar para além do que a gente conhece, né? A gente já sabe o que está na mídia, o que a gente escuta, né? O que a gente às vezes vê, né, nos grandes noticiários, mas por que a gente não vai lá? Tem pessoas lá que sofrem com o que sai na mídia, né? Mas que tem um povo muito trabalhador, muito esforçado, que tem orgulho da cidade, que quer fazer mais pela cidade, para que a gente conheça a cidade com outros olhos, né? Quero ir a Alvorada, quero fazer matérias também lá de Alvorada, está trazendo para o pessoal essa cidade pertinho da gente, que eu tenho certeza que você, se conhecer a realidade da cidade, vai se encantar. Assim como Novo Hamburgo é muito belo para quem conhece Novo Hamburgo, né? São Leopoldo, Campo Bom e Santa Velha. O nosso Rio Grande do Sul é muito bonito, a gente tem que valorizar o que é nosso. Obrigada, Simone. Eu que agradeço. Tu sabe, né, que na necessidade, aonde a gente mais exercita é o nosso lado criativo. E o que não falta ali é criatividade. Então vai ter muitas coisas muito bacanas para compartilhar. Aguarde. Estaremos ansiosos e você conheça a Alvorada. Obrigada pelo carinho da sua audiência e a gente te espera na próxima quinta-feira com mais um Sociedade em Ação. Uma boa semana, fiquem com o Papai do Céu e até lá!